Bem-vindos a essa mesa em meu diário com Jesus e hoje vamos falar sobre o poder, sobre a glória que é aceitar Jesus, entender e crer que Ele pode fazer infinitamente mais para a nossa vida e muito mais maior do que a gente espera. Tudo que a gente coloca, tudo que a gente coloca nas mãos dele e a gente coloca Ele à frente, Ele enriquece no conhecimento, na palavra, na sabedoria, nas pessoas que Ele envia. A gente tem que estar atento a tudo isso e é sobre isso que eu vou falar. Vem comigo. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você é enriquecida pelo conhecimento, pela palavra, porque você tem Jesus na sua vida. Hoje é quinta-feira da terceira semana da quaresma e vamos falar de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Ou seja, em tudo você foi enriquecido nele, que é Jesus. Tudo na nossa vida, em Cristo, somos enriquecidos em tudo, na palavra, no conhecimento, nos ensinamentos, porque Ele é nosso guia, né? Se pensarmos quem éramos, né? Quem eu era antes de Jesus, eu era uma pessoa diferente, que vivia pelo acaso, pelos acontecimentos, vivia frustrada, vivia com medo, vivia insegura e vivia procurando um refúgio, procurando algo na minha vida. E nele eu encontrei tudo que eu precisava, porque ele enriquece a minha vida. Porque ele é justamente isso, né? Estar com Jesus é como se a vida fizesse sentido, é como se a gente voltasse a nascer de novo. A verdade é isso, a gente nasce de novo. E tudo isso vem com dons, com enriquecimento, com sonhos, com planos, né? Que Deus coloca para nós fazermos. Porque tudo se trata de servir o outro. Esse é o nosso grande propósito. E a missão, cada um tem a sua missão. Mas temos que entender que a gente passa por fases, né? Deus criou as estações, criou o tempo, e cada um tem fases, né? A gente vai crescendo ao longo dos anos, e cada fase tem características, necessidades diferentes, né? Uma criança de 0 anos é diferente de uma criança de 20, né? Criança de 15, né? Um adolescente, diferente de um adulto de 30, a fase dos 40, depois a fase dos 60. São fases diferentes. A gente vai amadurecendo, aprendendo e evoluindo com tudo isso. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, ele é a nossa força, ele é nosso guia. Então, ele enriquece tudo que ele toca. E quando ele toca o nosso coração, quando a gente entende como ele é grandioso na nossa vida, como ele é o nosso guia, e seguir ele é a maior alegria que existe no mundo. Estar no momento em oração, sentir ele dando ideia, sentir ele falar conosco, ter essas percepções do dia a dia é muito lindo. É você olhar a natureza, sentir a brisa do sol, sentir o luar, né, da noite, daquela lua maravilhosa, do vento fresco, de estar debaixo de uma árvore, recebendo aquele calor da sombra, enquanto o sol está radiando o seu entorno, aquela sombrinha tão gostosa, enquanto você está bebendo uma água gelada no momento de calor, sabe? Aproveitar a vida, né? Essa riqueza que Deus deu para nós, né? Essa obra-prima, né? Tanto na natureza, na fauna, na flora, em todas as circunstâncias. Aproveitar também a enriquecer os nossos relacionamentos, né? Pedir para Deus direção de pessoas que ele confia para nós. Eu acredito que tem pessoas que são anjos na nossa vida. Seja os anjos passageiros que vêm por uma missão e vão embora, e tem os anjos que permanecem. Então eu acredito que tudo passa por fases, né? Então cada fase, Deus vai nos enriquecendo, nos amadurecimento, e a gente, meu anjo, precisa entender que tem coisas, situações, momentos que temos que passar, né, para amadurecer, para nos fortalecer em Cristo, para nos fortalecer nessa fé, nesse temor a Deus. Tudo isso é importante para o nosso enriquecimento espiritual. E isso reflete não só no nosso interior, mas no exterior. Ou seja, não é só na carne e na estética, mas é no que você transforma à sua volta. As pessoas à nossa volta se alimentam dessa energia, dessa força. Sabe, imagina você entrar num ambiente, e já aconteceu com vocês, com certeza, né? Comigo também. Eu entro num ambiente e eu me sinto bem, sabe? Aquele ambiente nostálgico. Ai, sabe? As cores, o que tem, os móveis, a forma como a pessoa fala, nos recepciona. Tudo isso traz um calor, uma emoção, um sentimento de um ambiente, e a gente vai acolhendo, a gente vai absorvendo essas emoções. Então deixa a gente feliz. Sabe quando você cumprimenta uma pessoa na rua, fala bom dia, você já está liberando serotonina, né, esse hormônio da felicidade, só de cumprimentar uma pessoa. E além do mais, você está prosperando, você está deixando o dia da outra pessoa mais feliz. Ainda mais as pessoas de idade, eles amam essa atenção, porque eu vejo muito que eles têm muito essa falta, né? E é muito bom. Agora, quando você entra num ambiente que você sente mal, como se seu coração está apertado, como se o que as pessoas falam te deixam angustiada, ou as cores, a decoração, os elementos que tem ali, te traz um sentimento ruim, porque é isso que você absorve. Você chega em casa, você se sente mal, esgotada, cansada, sabe, depressiva, mas é porque o ambiente transmitiu isso para você.
Então, quando você tem Jesus na sua vida, ele enriquece tudo à sua volta. Ele te protege, ele te dá paz, ele te dá conforto, ele te guia para o caminho certo, não para as veredas do escuro, entende? É proteção, meu anjo. É entender e se entregar verdadeiramente para quem veio para nos salvar, para quem deu a vida para nós. Conselheiro melhor não há. E tudo que ele toca, tudo que ele faz é grandioso, é majestoso, entende? E aqui, acabei falando, né? É que eu falo que o Espírito Santo toca em meu coração, sabe? Eu converso com ele, eu oro com ele. E o que ele vai trazendo para mim, eu vou falando. O que eu vou sentindo, essas percepções, né, de pensamento, em palavras. Aqui justamente fala do apóstolo Paulo, que ele é grato, né, pelo Coríntios, tudo. E ele quer também tratar a divisão que tinha, né, com Deus naquela época. Trazer esse olhar da divisão, de olhar para Deus de outra forma. E o apóstolo Paulo é uma pessoa muito, muito querida, né? Trouxe muitos ensinamentos. E temos que entender isso, né? Tudo que a Bíblia traz pra gente, né, é muito rico. Busque e aperfeiçoa, porque tudo que Deus toca é grandioso e prospera, dá frutos, entende? E o desafio de hoje, na Eucaristia, Cristo nos dá a humanidade e a divindade. Não existe nenhum outro dom que seja maior que esse, a humanidade e a divindade. Se existisse, seria maior que Deus, e isso é impossível. No entanto, é verdade que muitos de nós comungamos sem querer, sem crer que verdadeiramente que aquele é o corpo de Cristo. Para hoje, rezemos pedindo a Deus que nos ajude a nunca duvidar, para que sejamos dignos de receber Jesus sacramentado. É muito importante. Tem muitas questões que a gente, antes de comungar, precisa estar atentos, né? A confissão. É muito importante receber essa misericórdia de Deus uma vez por ano. É importante você estar entregue, né? Você sabendo dos seus dores, dos seus pecados, das situações, dos problemas, você está entregando, né, a sua vida a Ele. E dessa forma você está recebendo o corpo, essa divindade tão incrível, né, que traz essa força, essa renovação para nós. Então, tudo isso é importante, sabe? Manter-se organizado, né, é fundamental para recebê-lo. É, é um momento tão sagrado e tão importante, né? Não se vai de qualquer jeito, não se faz qualquer coisa e vai por comer, por engolir e pronto. Não é assim. É importante estar se entregando verdadeiramente. Você crê nele? Ou você só lê a palavra? Ou vai uma vez por mês na missa e acha que está crendo e está temendo o Senhor? Você está indo, está tomando o corpo dele, e isso não está fazendo nexo, entende? Não faz sentido. Quando você se entrega verdadeiramente, tudo muda. A sua vida muda. É uma transformação global, entende? É muito divino, né? A obra que ele faz na nossa vida. E é isso. Faça os propósitos diários, faça o exame de consciência antes de dormir, é muito bom. É muito bom. Tem hora que eu fico pensando, mas o que eu fiz? Mas é bom, hoje é bom. Tá? O que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você pode melhorar. Tudo isso é fundamental para nossa existência, né? Nessa terra que é assim, ó, passageira. O vento, ó, como se fosse um vento, uma poeira, um sopro e acabou. Vamos aproveitar todos os ciclos dela, aproveitar hoje. O tempo que você tem, aproveita. As oportunidades, aproveita. Se você quer fazer coisas, faça. Converse com Deus. Peça para Ele orientação, que Ele vai te ajudar. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você é enriquecida pelo conhecimento, pela palavra, porque você tem Jesus na sua vida. Hoje é quinta-feira da terceira semana da quaresma e vamos falar de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Ou seja, em tudo você foi enriquecido nele, que é Jesus. Tudo na nossa vida, em Cristo, somos enriquecidos em tudo, na palavra, no conhecimento, nos ensinamentos, porque Ele é nosso guia, né? Se pensarmos quem éramos, né? Quem eu era antes de Jesus, eu era uma pessoa diferente, que vivia pelo acaso, pelos acontecimentos, vivia frustrada, vivia com medo, vivia insegura e vivia procurando um refúgio, procurando algo na minha vida. E nele eu encontrei tudo que eu precisava, porque Ele enriquece a minha vida. Porque ele é justamente isso, né? Estar com Jesus é como se a vida fizesse sentido, é como se a gente voltasse a nascer de novo. A verdade é isso, a gente nasce de novo. E tudo isso vem com dons, com enriquecimento, com sonhos, com planos, né? Que Deus coloca para nós fazermos. Porque tudo se trata de servir o outro. Esse é o nosso grande propósito. E a missão, cada um tem a sua missão. Mas temos que entender que a gente passa por fases, né? Deus criou as estações, criou o tempo, e cada um tem fases, né? A gente vai crescendo ao longo dos anos, e cada fase tem características, necessidades diferentes, né? Uma criança de 0 anos é diferente de uma criança de 20, né? Criança de 15, né? Um adolescente, diferente de um adulto de 30, a fase dos 40, depois a fase dos 60.
fases diferentes. A gente vai amadurecendo, aprendendo e evoluindo com tudo isso. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, ele é a nossa força, ele é nosso guia. Então, ele enriquece tudo que ele toca. E quando ele toca o nosso coração, quando a gente entende como ele é grandioso na nossa vida, como ele é o nosso guia, e seguir ele é a maior alegria que existe no mundo. Estar no momento em oração, sentir ele dando ideias, sentir ele falar conosco, ter essas percepções do dia a dia é muito lindo. É você olhar a natureza, sentir a brisa do sol, sentir o luar, né, da noite, daquela lua maravilhosa, do vento fresco, de estar debaixo de uma árvore, recebendo aquele calor da sombra, enquanto o sol está radiando o seu entorno, aquela sombrinha tão gostosa, enquanto você está bebendo uma água gelada no momento de calor, sabe? Aproveitar a vida, né? Essa riqueza que Deus deu para nós, né? Essa obra-prima, né? Tanto na natureza, na fauna, na flora, em todas as circunstâncias. Aproveitar também a enriquecer os nossos relacionamentos, né? Pedir para Deus direção de pessoas que ele confia para nós. Eu acredito que tem pessoas que são anjos na nossa vida. Seja os anjos passageiros que vêm por uma missão e vão embora, e tem os anjos que permanecem. Então eu acredito que tudo passa por fases, né? Então cada fase, Deus vai nos enriquecendo, nos amadurecimento, e a gente, meu anjo, precisa entender que tem coisas, situações, momentos que temos que passar, né, para amadurecer, para nos fortalecer em Cristo, para nos fortalecer nessa fé, nesse temor a Deus. Tudo isso é importante para o nosso enriquecimento espiritual. E isso reflete não só no nosso interior, mas no exterior. Ou seja, não é só na carne e na estética, mas é no que você transforma à sua volta. As pessoas à nossa volta se alimentam dessa energia, dessa força. Sabe, imagina você entrar num ambiente, e já aconteceu com vocês com certeza, né? Comigo também. Eu entro num ambiente e eu me sinto bem. Sabe, aquele ambiente nostálgico. Ai, sabe, as cores, o que tem, os móveis, a forma como a pessoa fala, nos recepciona. Tudo isso traz um calor, uma emoção, um sentimento de um ambiente, e a gente vai acolhendo, a gente vai absorvendo essas emoções. Então deixa a gente feliz. Sabe quando você cumprimenta uma pessoa na rua, fala bom dia, você já está liberando serotonina, né, esse hormônio da felicidade, só de cumprimentar uma pessoa. E além do mais, você está prosperando, você está deixando o dia da outra pessoa mais feliz. Ainda mais as pessoas de idade, eles amam essa atenção, porque eu vejo muito que eles têm muito essa falta, né? E é muito bom. Agora, quando você entra num ambiente que você sente mal, como se seu coração está apertado, como se o que as pessoas falam te deixam angustiada, ou as cores, a decoração, os elementos que tem ali, te traz um sentimento ruim, porque é isso que você absorve. Você chega em casa, você se sente mal, esgotada, cansada, sabe, depressiva, mas é porque o ambiente transmitiu isso para você. Então, quando você tem Jesus na sua vida, ele enriquece tudo à sua volta. Ele te protege, ele te dá paz, ele te dá conforto, ele te guia para o caminho certo, não para as veredas do escuro, entende? É proteção, meu anjo. É entender e se entregar verdadeiramente para quem veio para nos salvar, para quem deu a vida para nós. Conselheiro melhor não há. E tudo que ele toca, tudo que ele faz é grandioso, é majestoso, entende? E aqui acabei falando, né? É que eu falo que o Espírito Santo toca em meu coração, sabe? Eu converso com ele, eu oro com ele. E o que ele vai trazendo para mim, eu vou falando. O que eu vou sentindo, essas percepções, né, de pensamento, em palavras. Aqui justamente fala do apóstolo Paulo, que ele é grato, né, pelo Coríntios, tudo. E ele quer também tratar a divisão que tinha, né, com Deus naquela época. Trazer esse olhar da divisão, de olhar para Deus de outra forma. E o apóstolo Paulo é uma pessoa muito, muito querida, né? Trouxe muitos ensinamentos. E temos que entender isso, né? Tudo que a Bíblia traz pra gente, né, é muito rico. Busque e aperfeiçoa, porque tudo que Deus toca é grandioso e prospera, dá frutos, entende? E o desafio de hoje, na Eucaristia, Cristo nos dá a humanidade e a divindade. Não existe nenhum outro dom que seja maior que esse, a humanidade e a divindade. Se existisse, seria maior que Deus, e isso é impossível. No entanto, é verdade que muitos de nós comungamos sem querer, sem crer que verdadeiramente que aquele é o corpo de Cristo. Para hoje, rezemos pedindo a Deus que nos ajude a nunca duvidar, para que sejamos dignos de receber Jesus sacramentado. É muito importante. Tem muitas questões que a gente, antes de comungar, precisa estar atentos, né? A confissão. É muito importante receber essa misericórdia de Deus uma vez por ano. É importante você estar entregue, né? Você sabendo dos seus dores, dos seus pecados, das situações, dos problemas, você está entregando, né, a sua vida a Ele.
E dessa forma você está recebendo o corpo, essa divindade tão incrível, né? Que traz essa força, essa renovação para nós. Então, tudo isso é importante, sabe? Manter-se organizado, né? É fundamental para recebê-lo. É, é um momento tão sagrado e tão importante, né? Não se vai de qualquer jeito, não se faz qualquer coisa e vai por comer, por engolir e pronto. Não é assim. É importante estar se entregando verdadeiramente. Você crê nele? Ou você só lê a palavra? Ou vai uma vez por mês na missa e acha que está crendo e está temendo o Senhor? Você está indo, está tomando o corpo dele, e isso não está fazendo nexo, entende? Não faz sentido. Quando você se entrega verdadeiramente, tudo muda. A sua vida muda. É uma transformação global, entende? É muito divino, né? A obra que ele faz na nossa vida. E é isso. Faça os propósitos diários, faça o exame de consciência antes de dormir, é muito bom. É muito bom. Tem hora que eu fico pensando, mas o que eu fiz? Mas é bom, hoje é bom. Tá? O que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que você pode melhorar. Tudo isso é fundamental para nossa existência, né? Nessa terra que é assim, ó, passageira. O vento, ó, como se fosse um vento, uma poeira, um sopro e acabou. Vamos aproveitar todos os ciclos dela, aproveitar o hoje. O tempo que você tem, aproveita. As oportunidades, aproveita. Se você quer fazer coisas, faça. Converse com Deus. Peça para ele orientação, que ele vai te ajudar. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você é enriquecida pelo conhecimento, pela palavra, porque você tem Jesus na sua vida. Hoje é quinta-feira da terceira semana da quaresma e vamos falar de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Ou seja, em tudo você foi enriquecido nele, que é Jesus. Tudo na nossa vida, em Cristo, somos enriquecidos em tudo, na palavra, no conhecimento, nos ensinamentos, porque Ele é nosso guia, né? Se pensarmos quem éramos, né? Quem eu era antes de Jesus, eu era uma pessoa diferente, que vivia pelo acaso, pelos acontecimentos, vivia frustrada, vivia com medo, vivia insegura e vivia procurando um refúgio, procurando algo na minha vida. E nele eu encontrei tudo que eu precisava, porque Ele enriquece a minha vida. Porque ele é justamente isso, né? Estar com Jesus é como se a vida fizesse sentido, é como se a gente voltasse a nascer de novo. A verdade é isso, a gente nasce de novo. E tudo isso vem com dons, com enriquecimento, com sonhos, com planos, né? Que Deus coloca para nós fazermos. Porque tudo se trata de servir o outro. Esse é o nosso grande propósito. E a missão, cada um tem a sua missão. Mas temos que entender que a gente passa por fases, né? Deus criou as estações, criou o tempo, e cada um tem fases, né? A gente vai crescendo ao longo dos anos, e cada fase tem características, necessidades diferentes, né? Uma criança de 0 anos é diferente de uma criança de 20, né? Criança de 15, né? Um adolescente, diferente de um adulto de 30, a fase dos 40, depois a fase dos 60. São fases diferentes. A gente vai amadurecendo, aprendendo e evoluindo com tudo isso. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, ele é a nossa força, ele é nosso guia. Então, ele enriquece tudo que ele toca. E quando ele toca o nosso coração, quando a gente entende como ele é grandioso na nossa vida, como ele é o nosso guia, e seguir ele é a maior alegria que existe no mundo. Estar no momento em oração, sentir ele dando ideias, sentir ele falar conosco, ter essas percepções do dia a dia é muito lindo. É você olhar a natureza, sentir a brisa do sol, sentir o luar, né, da noite, daquela lua maravilhosa, do vento fresco, de estar debaixo de uma árvore, recebendo aquele calor da sombra, enquanto o sol está radiando o seu entorno, aquela sombrinha tão gostosa, enquanto você está bebendo uma água gelada no momento de calor, sabe? Aproveitar a vida, né? Essa riqueza que Deus deu para nós, né? Essa obra-prima, né? Tanto na natureza, na fauna, na flora, em todas as circunstâncias. Aproveitar também a enriquecer os nossos relacionamentos, né? Pedir para Deus direção de pessoas que ele. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã.
E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento. Tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de
de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento, tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento, tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento, tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento, tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca é fundamental de saúde, de prosperidade, de união, da palavra do conhecimento, tudo isso é importante. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque isso é um ato de generosidade e ainda está contribuindo para o desenvolvimento dela espiritual, trazendo esse enriquecimento que tudo que Deus toca